Então, vamos começar pela questão 93 do caderno azul. Temos aí a questão na tela. Vamos lá, então. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Aí vem lá a questão logo abaixo desse gráfico aí. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a... Então, a primeira coisa a ressaltar é já na leitura. Na leitura ele fala duas situações. Um é na presença de amônia e outro é sem a presença da amônia. O gráfico é para uma situação sem a presença da amônia. Ele vai calcular a resistência, então sem a presença de altas concentrações de amônia. Ele vai calcular a resistência a partir desse gráfico. Uma vez que calculou essa resistência, ele quer o valor com a presença de amônia. E ele tem que tomar cuidado que no texto fala que essa resistência é quadruplicada. Então no final basta multiplicar por 4. Leitura de gráfico. Tem vários pontos de leitura nesse gráfico. Ele poderia escolher um entre vários possíveis. E aí você tinha aqui algum valor possível. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você deu uma olhada na prova. 1. E aqui corrente 2. Equação de resistência. E eu sou canhoto, hein? U igual a R vezes I. Substitui os valores que eram fornecidos. Tomando cuidado que a corrente não era meramente 2, tinha uma potência na unidade, tinha que considerar esse valor, então era 2, 10 a menos 6. Executa a conta, ela achava a resistência meio, 10 a sexta ohms. Só que a pergunta era para uma situação com altas concentrações de amônia. Então, com a presença de amônia, a resistência envolvida seria quadruplicada, multiplicando por 4 o valor. Então a resistência passa para 2, 10 a sexta ohms. Essa era a resposta correta. Essa era a resposta. Caso o aluno no texto ele não prestasse atenção a essa parte do texto, ele pararia aqui e teria essa outra resposta. Se o aluno tivesse atenção na leitura do gráfico, não colocaria essa potência e teria uma resposta também sem a potência. Então exigia leitura, exigia atenção no gráfico e saber conteúdo. A evolução está ok, ele não perdeu muito tempo fazendo essa equação. Resolução. Só que ele precisava estar atento ao que estava lá. Atento à leitura, atento ao gráfico, atento ao conteúdo. Então não era uma questão simples, uma questão rápida, mas não simples. Entendi. Essa você considera que é uma questão de que nível aí? Médio. Médio, essa é médio, né? Eram 15 questões na prova de física hoje. Vamos para a próxima questão, então? Vamos para a próxima. A próxima questão é a de número 101, caderno azul. Então, vou ler para vocês, vai aparecer aí. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xênon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Aí vem a pergunta: qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? De novo, aparece gráfico. Aliás, vale comentar que metade da prova de física envolvia algum gráfico, alguma tabela. Então ele tinha que saber ter habilidade para ler gráficos e tabelas. Essa questão, por outro lado, se o aluno tivesse antenado em textos, o que está acontecendo hoje no dia a dia, falando tanto de iluminação LED, então ele poderia já até matar a questão e falar: a melhor iluminação é LED. Mas, pelo gráfico, como que o gráfico diz isso? Então, você tinha, primeira coisa, tinha várias alternativas para os vários tipos de iluminação. E aí ele tinha que tomar primeiro
cuidado da atenção no texto. Ele queria que não aquecesse o ambiente. Se não vai aquecer o ambiente, então, primeira coisa, todos os tipos de lâmpada que tiver grande incidência de infravermelho, que é o tipo de radiação que aquece, é calor, você eliminava essas alternativas. Então, você já eliminava já 2 alternativas. A outra coisa, tinha que ter boa iluminação. E para ter boa iluminação, quer dizer que a maior parte da radiação tinha que estar concentrada na faixa do visível. Das 3 alternativas que sobravam, tinha uma que a maior parte da iluminação, da radiação dela estava na faixa do visível. O único gráfico que tinha essa cara era para iluminação LED. LED está meio apagadinho. Ixi, aí. Vamos pegar uma outra caneta. A gente tem até o gráfico lá, né, professor, ali na nossa imagem. Então, tá aqui, né, o mesmo gráfico que esse aqui. Então, você tinha dito para o lado direito, onde o infravermelho é maior... São as lâmpadas que aquecem mais. São as lâmpadas que aquecem. Então, tungstênio e xeno já eram eliminados. Aqui ele já podia eliminar. Então, essas 2 não eram as respostas corretas. Aí... Das 3 que sobravam, a gente ia escolher qual? A que tinha a maior parte achurada do gráfico na faixa do visível, que era justamente a última alternativa. Que é a LED, que é a de baixo para cima é a última e que era a resposta correta, né? Isso. Agora, curioso, bom, LED aqui era a letra E, né, aqui no caderno. Curioso, você comentou que esse é um tema do cotidiano de todos nós, né? Lâmpada, que lâmpada escolher, qual que aquece, qual que ilumina melhor. Tem uma aproximação aí com o cotidiano, com a rotina do estudante, sim, essa questão, né? E por isso que a iluminação LED, eu acho que está expandindo tanto. E aí o gráfico mostra justamente o porquê disso, né? Que toda a parte de radiação dela está na faixa do visível. Logo, ela gasta menos. Por isso se diz é uma lâmpada mais econômica e mais eficiente. Que a parte que ela emite está justamente na faixa que te interessa. Essa, qual que era a dificuldade dela? Era prestar atenção lá na leitura. A iluminação dela tinha que satisfazer 2 condições. Não aquecer e ter boa iluminação. E estar atento ao gráfico. Como que o gráfico diz isso? Então, aqui era interpretação, né? Não tinha que fazer conta, não tinha fórmula, não tinha nada aqui, né? Aqui era a interpretação. Então, interpretação de texto e gráfico. De texto e gráfico. Essa você acha que estava média, fácil ou difícil? De médio para fácil. De médio para fácil. Qual?